Feliz sábado. Feliz sábado. Aí, vocês estão bem? Eu queria que você ficasse de pé agora, por gentileza. Olhe para o seu amigo do lado e dê um abraço bem caloroso nele. Diga: feliz sábado, meu irmão. Hoje vai ser um dia muito feliz na presença de Jesus. Mais um dia, mais um sábado que Deus está nos dando, nos presenteando com a oportunidade de louvá-lo, de engrandecê-lo. E se nessa semana você se sentiu sozinho, essa sua solidão precisa acabar nesse minuto, porque nós estamos na casa de Deus com os nossos irmãos. E é tão bom ter amigos, é tão bom saber que a gente é amado. E eu gostaria de te lembrar que se você por algum momento se sentiu esquecido e não amado essa semana, eu quero te dizer e te lembrar que Jesus te ama. Ele é teu amigo. E é só você conversar com Ele, contar tudo que está passando no seu coração, que Ele vai te ouvir. E Ele vai responder tudo conforme a santa e boa vontade dEle, amém? E nós vamos cantar uma música agora que nos lembra de termos achado esse bem tão precioso que é o nosso amigo Jesus. E eu te convido a cantar de todo o seu coração. E mesmo que você esteja triste, coloque essa tristeza para fora em forma de louvor. Que enquanto você louva, Jesus vai te curando. Se o mundo me persegue,
Como comunidade, nós temos clamado ao Senhor por sabedoria. Nós admitimos que a sabedoria de Deus é muito grande para pessoas tão pequenas. Então temos pedido por porções de sabedoria. Nas últimas semanas nós oramos para que Deus nos ajudasse a ficar em silêncio. Numa sociedade que não se cala, ficar em silêncio é um presente divino. Precisamos ficar em silêncio para escutar a nós mesmos. Precisamos ficar em silêncio para ouvir as outras pessoas. Mas hoje, usando um escrito de Salomão, Provérbios 31, 8 e 9, eu quero convidar vocês a orar por uma outra habilidade divina. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres. Há momentos que nós vamos precisar nos calar e há momentos que nós vamos precisar falar. E só Deus pode nos ajudar a sermos equilibrados e distinguir o tempo certo das coisas. Ore comigo nesse momento, para que Deus nos dê a habilidade de falar o que precisa ser dito em favor de quem precisa. Que Ele nos dê a sabedoria, mas também a sensibilidade para reconhecer o momento certo de colocar a nossa voz. A Ti, ó nosso Deus, levantamos mais uma oração. E como comunidade, como irmãos unidos em Cristo, oramos em uma só voz, por uma habilidade que talvez nem todos nós tenhamos, mas todos nós precisamos. Nós precisamos do Senhor, do poder que o Senhor tem e dos dons que o Senhor certamente pode nos conceder. Dá-nos o dom de falar o que é certo, na hora certa, do jeito certo, para as pessoas certas. Ajuda-nos a falar quando for necessário, especialmente por aqueles que não têm voz nessa sociedade. Ajuda-nos a reconhecermos as necessidades das pessoas, de maneira que quando couber a nós, que nós possamos defendê-las em todas as injustiças desse mundo em que vivemos. Dá que tenhamos força e coragem para nos posicionar em favor dos fracos. Dá que tenhamos discernimento e não participemos das conversas erradas. Quando necessário for nos calar, que nos calemos, mas não permita que por covardia e omissão permaneçamos calados quando for necessário usar as nossas vozes. Ó Senhor nosso Deus, abençoa-nos com a Tua sabedoria e com as habilidades que vêm dos céus, para que sejamos mais felizes e ajudemos outras pessoas a serem felizes também. Apresentamos ao Senhor o irmão Ademar, nosso amigo da comunidade, casado com a Derte. Que o Senhor abençoe ele onde ele está e dê a ele o melhor, em nome de Jesus Cristo.
curiosidades para vocês. Vocês sabiam que nós aventureiros, só aqui na América do Sul, nós somos em 400 mil aventureiros? E no mundo, vocês têm ideia de quantos aventureiros existem no mundo? 1.400.000. Vocês acreditam? É muito aventureiro, né? Mas vamos pegar as coisas para a história. Ó, fiquem aí que eu vou puxar a mesa um pouquinho mais para cá só, porque eu preciso de espaço. Espera aí. Não, para soltar a tela. Coloca a primeira tela para mim. Atenção, podem se sentar aí onde vocês estão, que agora eu preciso chamar. Sejam bem-vindos ao voo 777 com destino ao céu. Nessa viagem que nós vamos fazer, não precisa ter mala grande, não precisa ter mala chique, não precisa de passaporte. Precisa só de duas coisas. Um coração cheio de fé e o amor e a obediência a Jesus. Então eu vou chamar aqui, quem são os passageiros que vão embarcar nesse voo? Você é o primeiro? Muito bem. Vai ali na frente, ó, para ficar melhor. Isso. Muito bem. Como que é seu nome? Gustavo Gabriel. Gustavo Gabriel. Qual é o destino da sua viagem? Céu. Céu. Então é aqui mesmo, você está no lugar certo. Só que, passa a próxima imagem. Só que, para a gente poder ir para o céu, eu vou fazer esse papel agora, que eu sou o controle celestial de bagagem. Eu preciso ver a sua bagagem. Vamos lá? O que você trouxe na sua mochila? Não é muito grande. Isso. Ó, coloca a mochila aqui, ó, para eles poderem... Isso, para ficar mais fácil. Pode colocar aqui em cima. Mas lá vai ter internet? Internet? Não. Mas vamos ver o que você trouxe na sua mochila. De repente... vai tirando, pode ir tirando. Isso, vai falando e colocando na mesa. Você trouxe muita coisa. Trouxe meu tablet. Tá, trouxe um tablet. O meu carregador. Um carregador. Vamos ver o que mais. Uma caixa de som. Uma caixinha de som. Se eu não for em música, eu fico maluquinho. Ah, tá, para você poder ouvir. Meu celular. Um celular, ok. O que mais? Meu videogame. Ixi, o controle do videogame. Pra mim jogar online. Tá acabando? Celular. Outro celular. Já acaba a bateria de um. Nossa, você trouxe um monte de cabo. Se quebrar, você tem mais do que um cabo, é isso? Bom, você trouxe... Não, guarda na mochila. Você trouxe, você trouxe muita coisa importante. E interessante, que eu acho que eles gostam dessas coisas também. Mas as duas coisas mais importantes você esqueceu. As três. Uma, você esqueceu da Bíblia. A outra, o amor e a obediência a Jesus. E o outro, o coração cheio de fé. Mas você tem uma chance. Você quer tentar se reorganizar, entregar seu coração para Jesus e depois tentar embarcar de novo? Sim. Então tá bom. Vai lá, depois a gente chama de novo, tá bom? Quem é o próximo passageiro? Quem é o próximo? Vai lá. Isso. Próximo passageiro. Opa, na minha lista... Ali, ó. Na minha lista tinha uma só. Vieram duas? Então, é porque minha amiga estava aqui e ela não tinha passaporte, então não tinha como ela deixar ela aqui. Aí eu trouxe ela. Entendi. Bom, qual que é o seu nome e seu destino? Ana Beatriz. Vem aqui, ó, para eles poderem ver. Ana Beatriz, isso, vai para o céu, tá? Segura o microfone.
Muito bem, vamos ver a sua mochila, uma mochila maior. Quem sabe você trouxe as coisas que a gente precisa para você poder ir para o céu. Então, eu tava meio indecisa no que trazer, porque me falaram também com medo. Porque me falaram que o caminho ia ser bem estreito, difícil. Pode ir tirando. Eu trouxe meu ursinho de pelúcia. Um urso. Eu trouxe meu livro, porque Um eu gosto livro muito de ler. que gosta de ler, ok. Eu trouxe uma garrafa d'água, caso eu fique com sede. Tá. Eu também trouxe. O que você trouxe? Meu Bobbie Goods para pintar, para não ficar entediada. Ah, tá. O que mais? Eu trouxe meu maiô, porque me falaram que lá o mar vai ser de cristal. E eu quero aproveitar muito lá. Tá. Trouxe Que mais? óculos de sol, porque me falaram, né? Pode dar sol. Tá acabando? Vamos ver. Um perfume, porque eu não vou ficar fedida. Muito bem. Eu trouxe um gloss, né? Pra boca ficar hidratada. O que mais? Eu trouxe um docinho, né? Pra se eu quiser. Tá. E E eu trouxe uma maquiagem, porque me falaram que lá vai ser tudo de ouro e não dá, né? Tem que estar bem arrumada. tem que ficar bem arrumada, porque tem ouro. Olha, tem muita coisa diferente, legal na sua mala, mas eu acho que você esqueceu o mais importante de tudo. Nossa, esqueci. Eu não coloquei na mala porque não coube. O que foi que você esqueceu que não coube A na sua Bíblia. mala? Eu deixei separadinho, mas não coube. A gente pode fazer o seguinte: você guarda as suas coisas, você reorganiza a sua mala, e aí a gente tenta enmarcar de novo, tá bom? Tá bom. Porque eu acho que o que você está precisando é um pouco mais de confiança em Deus, tá bom? E pode levar a sua amiga junto. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Aproveita e pede a ajuda dela, ajuda Tá bom. ela. Tá bom? Tá bom. Bom, o nosso último passageiro. Esse veio com mochila pequena, com um sorriso no rosto. Como é o seu nome? Heitor, Pode ficar de pé. Heitor, segura. Heitor, muito bem. Para onde você vai? pro céu. Está tudo em ordem. Seu nome está aqui na lista, Heitor, deixa eu ver, nessa lista já foi. E aqui, tá, achei seu nome, Heitor, e vai para o céu. Muito bem, a gente precisa ver sua mala. É pequena, mas de repente tem alguma coisa boa aí. Eu já orei, eu já li a Bíblia, eu já estudei a lição da escola. Tá, então você trouxe sua liçãozinha da escola sabatina. Vire aqui, para eles verem aqui. A Bíblia. Mostra para eles não estão vendo. Mostra para eles. O amor e a obediência a Jesus. Coração cheio O coração cheio de fé. Que mais? do meu lenço E o seu lenço? Lenço do que é esse? de aventureiro. O lenço de aventureiro. Muito bem, então, pelo visto, você realmente está preparado para essa viagem. Então, agora, Jesus vai te receber. Pode passar. Jesus vai te receber no céu, porque Ele está de braços abertos para te receber. Guarda suas coisas. Está aqui o seu bilhete, o seu de embarque, pode levar ele. Fala, eu. Pode indo. Você, e aí? Você já se organizou? Vocês também? Já tô pronta Sim. pra seguir o caminho. Já está pronta para seguir o caminho? Então vamos lá, que bom. Então vocês agora estão com o coração cheio de fé e amor e obediência a Jesus, é isso? Então, muito bem. Pega o seu cartão de embarque, lógico, a amiga dela não pode deixar nenhum amigo para trás, né? Podem ir. Jesus vai receber de braços abertos vocês. Jesus
olha para vocês e fala: meus filhos, que alegria ver vocês aqui. Agora sim, todos estão prontos para essa viagem mais que especial. Próxima. Agora é com vocês que eu quero falar. Vocês viram que nós temos uma viagem, a mais importante do mundo, que logo, logo vai acontecer, certo? Quem aqui quer ir para essa viagem? Muito bem. Quem aqui está preparado, que está com o amor e a obediência a Jesus? Quem tem amor e obediência a Jesus? Muito bem. Pode pegar tudo. Quem tem um coração cheio de fé? Também. Muito bem. Então agora eles vão distribuir para vocês o cartão para vocês de embarque, para todos nós irmos juntos para o céu. Certo? Porque a gente não pode deixar ninguém para trás, e a gente tem que também levar os nossos amigos para juntos irmos do céu. Quem pegou o seu cartão, já fica de pé. Fiquem aí onde vocês estão mesmo de pé, que nós vamos fazer uma oração. Todo mundo agora já tem o cartão de embarque. Isso, todo mundo pegou o cartão de embarque? Está todo mundo pronto? Tem aí, os meninos ainda estão distribuindo. Tá bom? Então vamos lá. Fechem, ó. Agora todo mundo mãozinha, segurando o cartão de embarque. Fechem os olhos e a boquinha, que eu vou fazer oração sozinha, tá bom? Não é para repetir, tá? Tem mais um só que quer ir para o céu e não ganhou o seu cartão de embarque aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó, o seu cartãozinho. Vamos orar, fechem os olhos. Vamos lá? Querido Jesus, nós aprendemos que nós precisamos ter um coração cheio de fé e o amor e a obediência a Jesus, que assim nós vamos conseguir alcançar e ir para essa viagem mais esperada de todo mundo, que é estar aí no céu junto com o Senhor. Nos abençoe e nos ajude. Por Jesus, amém. Agora, crianças, vamos nos arrumar aqui na frente, tá bom? Que as mamães vão receber uma homenagem especial, tá bom? Uns segundinhos só para a gente se organizar aqui.
filhos e filhas, agradecendo a mãe. Tudo a ver com o que a gente vai falar agora.
A gente segue no momento de adoração e ao final, durante a música, você pode entregar seu louvor ao nosso Pai. Você pode entregar sua oferta aqui nas caixas ou por meio do QR Code que vai aparecer ali. Ou, se a gente não estiver falando de dinheiro, entrega seu coração. Jesus na criação, Ele ofereceu dádivas: vida, verdade, liberdade, domínio. Jesus habitou entre nós para salvar o mundo. A nossa liberdade. Liberdade da criatura, oferecendo a sua vida para oferecer bênção, e bênção abundante, bênção transbordante. A maior de todas as bênçãos, Jesus. Gênesis 12, versículo 7. E a tua descendência eu darei esta terra. Essa é a promessa de Deus a Abraão. E essa promessa é um dom divino. Deus aparece, você conhece a história, faz uma promessa. Abraão, agraciado, se encontra inquieto, compelido a reagir. Mas como? E o que ele devia oferecer? Aí surge o início de um conceito que coloca o homem lado a lado com o Criador, em uma linha paralela rumo ao infinito. Toda oferta é uma reação ao que Deus fez e faz por mim e por você. Oferecer nunca deve ser uma tentativa de conquistar o favor divino. Isso é importante. Abraão construiu um altar a Yahvé, que lhe havia aparecido. Segunda parte de Gênesis 12:7. Quantos altares você já construiu para Yahvé? Se ainda não fez, hoje é o dia. Levante um altar entre você e Deus. E aqui nós não estamos falando de dinheiro. Abraão precisava seguir em frente. As necessidades da vida são urgentes, mas os altares permanecem lá, no espaço-tempo, estáticos e silenciosos, uma realidade física. No entanto, a luz brilha pelo universo rumo ao infinito, testificando: aqui um homem, em um momento, se ofertou a Yahvé. Você já buscou essa experiência? O universo testifica seu altar a Yahvé. Meses se passam. Abraão, ainda era Abraão, continua sua jornada. Um dia ele ergue os olhos e vê o altar que construiu e se lembra, para nunca mais esquecer, onde Deus foi misericordioso. No local onde ergueu o altar, Abraão invocou o nome de Yahvé. Gênesis 13:3. Abraão percorre os 3 estágios da dialética: unidade e luta dos contrários, negação da negação e o salto quantitativo. Ele se lembra e faz algo mais significativo. Agora ele invoca o nome Yahvé. E você, se lembra? O que faz quando se lembra? Constrói um altar? Invoca o nome de Deus? Se oferece como oferta? O que você oferece de volta? Sentir
cuide do que é meu, que por um tempo será teu, e não se esqueça que eu sou teu Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus, obrigado, Senhor, por mais um sábado feliz que pudemos despertar e vir até a tua casa. Nesse momento nós vamos abrir tua palavra. Queremos pedir a tua presença aqui conosco nessa manhã, o que eu te peço por Jesus, amém. Que culto agradável, conduzido de maneira especial pelas nossas crianças. Eu quero convidar você, tão logo, a abrir tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Nós estamos no terceiro episódio dessa nova série chamada Brilho da Liberdade, que é uma espécie de spin-off ou de continuidade da série da Carta aos Gálatas que fizemos sob o sol da liberdade anterior a esta. E nós estamos tratando das características do fruto do Espírito. E você já estudou com o pastor Renan aqui nos 2 últimos sábados sobre as primeiras características do fruto. E nós lemos assim no capítulo 5 de Gálatas, verso 22. Capítulo 5 de Gálatas, verso 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Note, o texto de Paulo nos diz sobre o fruto, artigo definido. O fruto é um só, não são 9 frutos. O fruto é o amor. O fruto do Espírito é o amor. E o amor se manifesta através do conjunto, da somatória dessas 9 características. No primeiro sábado dessa série nós falamos sobre o amor. No segundo episódio, sábado passado, nós falamos sobre alegria. Hoje nós vamos falar sobre paz. Esses 9 elementos, essas 9 características do fruto, podem ser divididas em 3 tríades. As 3 primeiras delas, que encerramos agora, amor, alegria e paz, tem que ver com o nosso relacionamento com Deus. As próximas 3 que estudaremos a partir do sábado que vem, elas têm que ver com a relação que nós temos com o outro, com o próximo. Bondade, mansidão, paciência. E as 3 últimas características, domínio próprio, fidelidade, elas têm que ver com a relação que nós temos com a gente mesmo. Paz. Você está em paz? Como é que você veio até aqui? Pegou muito trânsito? Você pegou a 23? Eu não trouxe, mas eu pedi ao chat GPT que apresentasse uma foto para cada dia da semana que caracterizasse o paulistano. E eu achei que seria muito chateante apresentar as fotos para você. Porque na segunda-feira ele já apresentou um sujeito no trem, com uma cara de sono, sem vontade de viver, atropelado pelas pessoas. Na terça-feira ele apresentou uma pessoa engarrafada na Marginal Pinheiros. Na quarta-feira ele apresentou um sujeito à noite num estádio de futebol, triste porque o seu time tinha perdido o jogo. E ele estava com uma camisa preta e branca. Então eu devo entender que é razoável essa imagem. Na quinta-feira ele estava tomando uma bronca do chefe. Na sexta-feira ele estava olhando para o relógio atrasado. Começou no domingo, eu pulei o domingo. No domingo ele estava indo dormir apressado, agoniado, depois da musiquinha do Fantástico. E eu não sei se o chat GPT já sabe que eu sou adventista e ele quis ser clichê comigo, e no sábado ele colocou uma família num parque, pai, mãe, 2 filhos, divertindo-se em paz.
Parece que é difícil ter paz na cidade que nós vivemos. A palavra grega usada para paz é a palavra eirene, que é um equivalente grego para shalom do hebraico. A expressão shalom é uma expressão que fala de paz, mas de uma paz holística, uma paz em diversas áreas da vida, uma paz que não é apenas uma paz de espírito, mas uma paz coletiva, porque se deseja shalom para uma nação, se deseja na shalom mais do que para o indivíduo, mas para um coletivo de indivíduos. E eirene no grego, que se alguém aqui se chama Irene, saiba que seu nome significa paz. E eu espero que no seu lar você represente o que significa o seu nome, é um desejo meu. A minha primeira professora na primeira série se chamava Irene, paz. Eirene é um equivalente grego para shalom, é uma expressão que tenta nos dar um sentido de paz holística, paz em todas as dimensões da vida, paz não apenas no sentido individual, mas paz num sentido coletivo. Eirene vem da raiz verbal eiro, que significa unir, juntar o que estava separado. Por isso, seu sentido fundamental é o de reconciliação, harmonia e integridade racional. Na cultura grega, eirene era muitas vezes entendida como ausência de guerra ou conflitos, paz externa, paz política, paz civil e paz pessoal. O uso do Novo Testamento da expressão shalom é especialmente equiparada à expressão eirene. E no Novo Testamento ele ganha um significado ainda muito mais amplo e profundo. Eirene não é só calma ou sossego, é reconciliação, cura de relações, descanso da alma e sinal de que o reino de Deus já começou a florescer em nós. O sentido mais fiel do contexto da carta aos Gálatas é como se Paulo estivesse dizendo assim: quando o Espírito frutifica em mim, nós podemos ter paz com todos, nós podemos ter eirene, ou seja, nós podemos unir, reunir, reconciliar, harmonizar circuncisos e incircuncisos, gentios e judeus, conservadores e liberais. Quando o Espírito habita em nós, nós conseguimos reunir diferentes na mesma mesa. E quando se reúne diferentes na mesma mesa, ali nós temos paz. Paz não é tornar o outro igual a mim. Paz é a capacidade de sentar com o diferente sem haver guerra, conflito, desarmonia. Isso é paz. Paz não é despersonalizar o outro. Paz é aceitar o outro. Eu gostaria de destacar 3 características bíblicas a respeito da paz e nos provocar a buscar esse que é um fruto do Espírito a ser desenvolvido em nós. A primeira característica da paz é a paz com os outros. Será que a gente vive em paz com os outros? Será que a gente vive em harmonia no convívio social? Será que nós que nos dizemos cristãos somos promotores de uma paz coletiva? Ansiamos por paz coletiva? Nos preocupamos com paz coletiva? Quando nós lemos Paulo na sua carta aos Romanos capítulo 12, no capítulo 12 ele faz uma lista de virtudes, e dentre as virtudes que ele menciona a paz. E no verso 18 do capítulo 12 aos Romanos, ele nos apresenta uma exortação. Eu queria que você abrisse comigo Romanos capítulo 12, verso 18, para a gente ler junto essa exortação. É uma exortação difícil. Eu confesso para você que Romanos 12 é um dos capítulos mais difíceis para mim, especialmente o verso 9 até o verso 21, quando Paulo faz uma lista de virtudes. Essas tais virtudes, elas são desafiadoras para mim. Eu encontro dificuldade em ser essa pessoa que Paulo recomenda que sejamos em Romanos 12. É em Romanos 12 que Paulo vai dizer que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E talvez essa para mim seja a recomendação bíblica mais difícil, porque é difícil se entristecer com a tristeza de alguém que nos faz mal, e ainda mais difícil nos alegrar com a alegria de alguém que conquistou o que nós desejávamos antes de nós ou no nosso lugar. Já percebeu? Como é difícil se alegrar com quem se alegra? Como é difícil se alegrar com aquele colega que
foi promovido para a função que você estava esperando ser promovido, e agora ele está muito feliz porque foi promovido. Como é que você se alegra com ele porque ele está alegre? Mas quando chega no verso 18, Paulo piora a situação para a gente. Olha o que ele diz: se possível, se possível. Ele começa o verso dizendo assim: se possível, porque ele sabe que não é fácil, porque ele sabe que não é simples, porque ele sabe que não é sem dificuldade. Portanto ele diz assim: se possível, no que depender de vós, no que depender de vós, note, não no que depender do outro, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ah, Paulo, que difícil. Porque Paulo começa nos ensinando uma coisa que ele diz assim: a paz não depende do outro, a paz depende de você. A paz não depende do que o outro fez ou deixou de fazer, a paz depende de você, de como você vai reagir. Eu vou complicar de cara mais aqui a situação que a gente vai discutir a seguir. A paz não depende do opressor, a paz depende do oprimido. Difícil, não é? Difícil, não é? Essa paz que Paulo propõe é uma dimensão da paz que é a dimensão coletiva da paz. É o sentido da paz. O Espírito frutifica em nós e nos traz paz. E Ele nos traz paz para que nós tenhamos paz com os outros. A dimensão da paz com os outros, se possível, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens, é uma dimensão política da paz. Há uma dimensão política na paz. Há uma dimensão coletiva, relacional. É aquela dimensão que Paulo apresenta em Efésios 2, de 14 a 17, quando ele diz que... Lê comigo Efésios 2, 14 a 17. Efésios 2, pouquinho depois de Gálatas, a carta a seguir, capítulo 2, verso 14 a 17. Olha o que Paulo fala da dimensão política da paz. Verso 14 ao 17, diz assim: porque Ele, a saber Cristo Jesus, Ele é nossa paz, o qual de ambos fez um. De ambos fez um. Paz é reunir, paz é reconciliar, paz é colocar na mesma mesa diferentes para serem um, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criaste em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Cristo Jesus criou a paz. Verso 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. O que Paulo está dizendo aqui, da discrepância entre gentios e judeus, a discussão dele é entre gentios e judeus. Ele diz assim: em Cristo Jesus e na cruz, se derribou o muro da inimizade, e agora nele, ambos se fizeram um, e isso é o evangelho da paz. É comum definir política com a clássica frase do general e teórico de guerra Karl von Clausewitz, quando ele diz assim: a guerra é a continuação da política por outros meios. Mas ao definir guerra, talvez uma das mais fundamentais definições do que é guerra, também se é possível definir política. Pelo menos na compreensão weberiana de política, se guerra é a política por outros caminhos, portanto, política é a guerra por outros meios. Se guerra é a continuação da política por outros meios, então política é a continuação da guerra por outros meios. A guerra se dá quando a política não é suficiente, quando dois não conseguem mais sentar na mesma mesa, e quando dois diferentes não sentam na mesma mesa, acaba-se a paz e começa-se a guerra. Portanto, política nada mais é do que a continuação da guerra por meios não violentos.
Política é a continuação da guerra por meios não violentos. Precisamos encontrar uma maneira de exercer domínio, controle e poder sem que seja violenta. Aí então nós encontramos o que é a definição de política. Política é a maneira de encontrar poder, buscar poder, dominação, sem ser pelo meio da violência. Então a gente conversa, a gente dialoga, a gente parlamenta, a gente parla um com o outro. E no meio do parlamentar, nós encontramos caminhos que sejam acordos sociais entre partes desiguais. E nesses acordos firmados entre partes desiguais, nós encontramos um caminho coletivo possível para se viver em sociedade sem violência e, portanto, com paz. Essa é a intenção da política. Às vezes ela falha. Quando a política falha, a gente tem a guerra. Porque quando a política falha, então uma das partes quer impor a sua vontade através da força e da violência. Portanto, ele rompe a paz. Ele adota o conflito. A dimensão da paz que Paulo propõe é uma dimensão coletiva e, portanto, política. A paz não depende mais dos outros do que de nós. É por isso que Paulo diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos. Quando Paulo diz do que depender de vós, ele está dizendo que a paz depende mais de nós do que dos outros. Mas ele também está dizendo que há elementos na relação que não dependem de você. Se você pede perdão e o outro diz que não vai te perdoar, o problema é dele, você não tem o que fazer. Se você erra, quer conversar, mas o outro adota a manipulação do silêncio punitivo e não quer falar com você, o problema é dele, da toxicidade dele, não sua. Você não pode fazer mais nada, você tentou negociar, parlamentar, argumentar, o outro não quis. No que depender de vós, tende paz com os homens. A paz de Deus é acima do entendimento, porque ela não é a paz produzida pelo opressor, mas é uma paz produzida pelo oprimido, e uma paz produzida no oprimido. É por isso que nós vamos ver num verso a seguir, que eu só vou mencionar agora e vamos ler depois, João 14, 27, Jesus vai dizer assim: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Você entende? Há uma paz que é a paz do mundo, e há uma paz que é a paz de Cristo Jesus, e a paz que Ele nos dá é a paz dEle, que não é a do mundo. No contexto em que Jesus está falando, é o contexto romano, um contexto de opressão, em que se estabelecia a pax romana, através da violência, da opressão e do poder. Jesus está falando: a paz que eu quero ensinar a vocês, não é a paz do opressor, mas a paz do oprimido. Não é a paz que se estabelece com a força, mas a paz daquele que machuca-se e não revida. Por isso que ela excede o entendimento, porque ela não parece justa. A paz proferida pelo opressor é muito favorável ao opressor, não é? Porque o opressor invade o lugar, fere o coletivo daquele lugar. Quando aquele lugar reage, aí então o opressor começa a sair, dizendo assim: paz, paz, precisamos ter paz, por que vocês estão brigando? Essa paz excede o entendimento, como Filipenses 4,7 Paulo vai dizer: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus é acima do entendimento, porque ela não é a paz produzida pelo opressor, mas uma paz produzida pelo oprimido e no oprimido, como disse. O mundo, e muitas vezes a própria religião institucionalizada, oferece uma paz que é na verdade o controle, o silenciamento e a dominação. Essa é a pax romana, por exemplo. Quando o detentor da força numa sociedade, aquele que detém o monopólio da força, invade uma comunidade, exerce a força, e a reação dessa comunidade é silenciada com o grito de: queremos paz. Alguma coisa está errada quando a gente confunde a ação do opressor com a reação do oprimido. Nós não podemos confundir a ação do opressor com a reação do oprimido. No entanto, é aqui que o Evangelho nos destrói a todos, porque o que o Evangelho está nos dizendo é: sim, quando convertido em Cristo Jesus,
o oprimido também é um promotor da paz. A paz do Espírito, ela não é fruto de uma vida sem conflitos, nem de uma sociedade estável construída pelos poderosos. A paz do Espírito é a que nasce em corações feridos, que permanecem em Cristo. É a paz do oprimido que confia, do marginalizado que ora, do injustiçado que canta. Essa paz não faz sentido porque ela é divina, e por isso ela excede todo entendimento. E não só ela não faz sentido, como ela confronta os interesses de outras elites de poder. Porque uma massa de oprimidos interessa a todas as formas de dominação. Portanto, dominação situacional, ela pode ser combatida com uma manipulação de uma elite oposicional que quer usar a massa oprimida para revidar a situação que está no poder. Percebe? E é aqui que o cristianismo frustra ideais revolucionários. Porque o evangelho não se pretende revolucionário. O evangelho tem um quê de subversão. O evangelho de Cristo Jesus pretendia derrotar o reino de César pela subversão do reino de César, e não por uma revolução contra o reino de César. Por isso o cristianismo não atende interesses revolucionários ou de ideologias revolucionárias. É isso que frustrou profundamente na sua contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel em 1844. É esse elemento do cristianismo que frustrou profundamente Karl Marx, quando ele escreve aquele famoso excerto: a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração. Olha que coisa. Ao que Marx fala sobre a religião, ele diz assim: a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como ela é o espírito de uma situação sem espiritualidade. A religião é o ópio do povo. E por que Marx atribui a analogia do ópio com a religião? Porque ele entende que a religião parece adormecer, amortizar, apaziguar o oprimido, que poderia servir aos interesses da revolução, e ele abre mão dos interesses da revolução, porque ele tem outro caminho para reverter e para subverter o reino de César, que não é a revolução. E como o cristianismo não atende os interesses revolucionários, então ele é tido como alguma coisa menor. Marx não está dizendo que a religião é apenas mentira ou fraude, não é isso que ele diz aqui, muito pelo contrário, absolutamente. Mas ele diz que ela cumpre uma função real de consolo no mundo injusto. Ele compreende o papel da religião, apesar de discordar. Ao mesmo tempo, ele via isso como um problema político, porque esse consolo que a religião oferece aos oprimidos, segundo ele, podia paralisar a revolta necessária contra as estruturas opressoras. Aqui Marx descobriu que o evangelho não atenderia aos interesses do manifesto, porque o evangelho é muito maior do que o manifesto. É aqui que precisamente o evangelho se distancia do manifesto. A religião bíblica não ignora a dor, ela nomeia, a assume e oferece consolo, não por ilusão, mas por esperança escatológica. É como se nós olhássemos para o futuro e, ao pressentir o futuro, nós aqui, mediante a dor do agora, já pudéssemos ter paz com Deus. O cristianismo é sim um tipo de paliativo no sentido nobre da palavra. Ele alivia, o evangelho sustenta, o evangelho consola, e o evangelho promete algo melhor, mas não por fuga, mas por fé. O caminho do evangelho não é uma fuga da realidade da dor, não é um ópio, não é um entorpecente, não é um analgésico meramente, porque ele não tenta te tirar da dor pela fuga, mas pela fé de que a dor cessará naquele dia, em definitivo. Sim, talvez sejamos mesmo um tipo de alívio nesse mundo quebrado, uma presença de consolo, esperança, fraternidade, fé e ternura, que não ignora a dor, mas caminha com ela, sustentada pelo Espírito, até que Ele venha restaurar todas as coisas. O que surpreende e incomoda a lógica do reino de César
é que o cristianismo se recusa a lutar com as armas desse mundo. Cristãos não lutam nesse mundo com as armas de César. A religião cristã, ela é fundamentalmente pacifista e pacificadora. E essa é uma afirmação necessária de ser colocada de um púlpito cristão. O cristianismo é uma religião pacifista e pacificadora. Cristãos são pacifistas e pacificadores. Foi o próprio Cristo que disse que nós seríamos felizes quando fôssemos pacificadores. Em Mateus 5, verso 9, não é? Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados, o quê? Alguém com cultura bíblica aqui, das bem-aventuranças? Alguém ainda aqui nesse culto, presente? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão o quê? Chamados o quê? Filhos de Deus. É estranha a religião cristã, qualquer elemento revolucionário, qualquer elemento de opressão, qualquer elemento de violência, qualquer elemento que queira aplaudir elementos da violência e da opressão. É estranho ao cristianismo aplaudir a tortura, é estranho ao cristianismo concordar com ela, é estranho ao cristianismo apoiá-la. Jesus não é só um pacificador, ele é a própria paz encarnada. É o que Paulo disse em Efésios 2,14 que lemos. Ele é a paz. Sua vida, ensino, morte e ressurreição constroem um reino onde a violência é vencida, não com a espada, mas com a cruz. A violência do opressor no Evangelho não é vencida com a espada de Pedro tentando defender Cristo Jesus. Não, a violência do opressor é vencida, é superada pela cruz, pela entrega. Pacifismo cristão não é passividade, mas resistência amorosa. Ser pacifista não é ser ingênuo, é ser alguém que, como Jesus, resiste ao mal sem retribuir ao mal com o mal. É alguém que busca a justiça, mas recusa o ódio como uma ferramenta para se alcançar a justiça. O segundo elemento da paz é que a paz que o Espírito promove em nós, ela traz paz com os outros, mas ela também traz paz conosco, consigo mesmo, com a gente mesmo. A paz do Espírito nos coloca em paz com a gente mesmo. Ela me coloca em paz comigo mesmo. E é aí então que nós lemos João capítulo 14, esse lindo verso de Jesus na mesa da ceia, antes da sua crucifixão. No capítulo 14, verso 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, para que vocês tenham paz, para que vocês vivam em paz, não só uns com os outros, mas consigo mesmo. Será que você tem encontrado paz, ou tem buscado paz nele, ou em outros paliativos de divindade? Quais são as alternativas da divindade para as quais você tem depositado a sua fé? Fé é uma coisa que a gente deposita em outra coisa, não é? Aqueles que dizem não ter fé em Deus, mas têm fé na ciência. Aqueles que dizem não ter fé em Deus, mas têm fé nas ideologias políticas. Aqueles que dizem não ter fé em Deus, mas têm fé em si próprios. Aqueles que dizem que não têm fé em Deus, mas têm fé em estruturas religiosas. Aqueles que dizem que não têm fé em Deus, mas têm fé no dinheiro, não é? E fazem do mamão o seu Deus. Não é aquilo que Mano Brown canta no seu Vida Louca parte 2? Quando ele diz assim: em São Paulo, Deus é o quê? Vocês não gostam de Racionais aqui? Eu sou do Capão Redondo, gente. Em São Paulo, Deus é uma nota de... Ah, tem Capão Redondo aqui também. Quem já encontrou o Mano Brown ali na Padaria Coimbra, na rua da Associação Paulista Sul, não é, Dalmo? Ou frequentando o NASP, visitando a nossa igreja tantas vezes, o elogio que fez a nossa fé tantas vezes, e na sua música Vida Louca parte 2, ele vai dizer: em São Paulo, Deus é uma nota de 100, porque fazemos do dinheiro o nosso Deus e depositamos a fé nele. Quando a gente vai fazer a aposta,
por aí, na onda das bets, o que se diz que alguém vai fazer quando vai na loteca? Ele vai fazer o quê? Uma fezinha. Porque ele deposita a fé em algo que não é Deus, ele deposita a sua fé no dinheiro. Você entende onde a gente vive na idolatria da vida, idolatrando outros deuses que não são o Deus que nós cremos? Eu me lembro em 2020, quando nós descobrimos que teríamos que ficar trancados em casa. E eu me lembro que no começo da pandemia, logo nos primeiros semanas da pandemia, o nosso então ministro da Saúde, doutor Henrique Mandetta, ele veio a público e ele fez uma fala oficial, dizendo que se nada fosse feito, o sistema de saúde entraria em colapso. E ele deu essa notícia ao vivo para as televisões. E nós já estávamos, especialmente aqui em São Paulo, trancados em casa. E então ele disse assim: se nada for feito, se não estabelecermos protocolos conforme aqueles que são indicados pela OMS, então nós podemos viver já em abril ou maio um colapso do sistema de saúde. E aí ele explicou o que era colapso do sistema de saúde. Ele disse assim: colapso no sistema de saúde é quando você pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter o melhor plano de saúde, pode ter um mandado judicial, mas mesmo assim não haverá leito para você. Isso é o colapso no sistema de saúde, não adianta, nada adianta. E eu lembro que naquela ocasião, amigos meus, bem posicionados economicamente, entraram em desespero. Entraram em desespero porque de repente não podiam mais confiar nos seus excelentes e caríssimos planos de saúde. Não podiam confiar em todo o dinheiro que tinham na conta. Não podiam confiar no seu cartão de crédito. Não podiam confiar no seu status. Não tinham mais em que confiar. E naquela mesma semana, no grupo de WhatsApp da minha família, as minhas tias, de uma origem muito simples, sem qualquer recurso, discutiam a mensagem do ministro, quase que num tom jocoso, em paz. E eu fui tentar entender por que as minhas tias estavam em paz, que não tinham nada, e os meus amigos que tinham tudo estavam em desespero. E aí eu entendi uma coisa: as minhas tias nunca puderam depender de um bom plano de saúde. Elas nunca puderam confiar no dinheiro que não tinham. Nunca puderam confiar no status. Nunca puderam confiar no poder. Elas nunca contaram com isso. Elas sempre só contaram com Deus mesmo. Elas não tinham mais ninguém. E como elas sempre contaram só com Deus, quando tudo mais falhou e só restou Deus, elas estavam em paz, porque elas conheciam o que era depender de Deus. E meus amigos que dependiam do cheque especial, do seu bom cartão de crédito e do seu plano de saúde, não sabiam viver dependendo só de Deus. Você entende o que é ter paz consigo mesmo? É a capacidade de compreender que você não depende de nada além de Cristo Jesus. Ele é o teu provedor, o teu sustentador e o teu mantenedor. E isso nos traz paz. Acontece que a gente busca paz em outros deuses. A gente busca paz no ganho, no acúmulo, na riqueza, no trabalho, na estética, na beleza. A gente busca o ganho na fama. A gente busca a segurança e a paz aonde não há segurança e paz. A paz está em depender de Deus. Vocês terão paz ao serem perseguidos. Vocês terão paz ao perderem tudo. Vocês terão paz ao serem presos. Vocês terão paz ao serem mortos. É isso que Jesus está dizendo no capítulo 14 de João. Porque ele sairia dali para a cruz. E depois da cruz, os seus discípulos seriam perseguidos até o martírio, até a morte. E Deus está dizendo assim: mesmo diante do martírio, vocês terão paz. Porque eu estou dando a minha paz. E não é a paz que o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Uau, é essa paz que eu preciso. É essa paz que a criptomoeda e o dólar não me dão. Até porque não tenho, mas se tivesse também não me dariam. E a gente continua buscando ali a paz. A paz do mundo, quanto mais buscamos, mais angustiados ficamos. O poder, a riqueza, o bem-estar. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é uma promessa aos que conquistam com suas mãos. A paz de Deus é um presente aos que descansam na sua providência.
Paz é um armistício da nossa luta. Sabe o que é paz? Paz é o Shabá, paz é o sábado, paz é o dia de hoje. Quando você não responde e-mails dos seus clientes, quando você não responde sobre projetos para o seu chefe, quando você não abre o seu estabelecimento, quando você não vai para a sua faculdade, quando você diz assim: eu não guardo sábado porque é uma lei, eu guardo sábado porque eu reconheço quem é o meu mantenedor, porque quem me mantém não é a minha conta, meu emprego, quem me mantém não é o meu negócio, não é o meu cliente, quem me mantém é Cristo Jesus, e eu descanso nele. E é por isso que o Shabá, para aqueles que observam o sábado, é um dia de paz, porque é um dia de armistício da luta e do labor do dia a dia. Que dó daqueles que não podem num dia como o sábado parar de lutar a lida e a luta do cotidiano, aqueles que estão aqui dentro preocupados se o negócio vai fechar ou não segunda-feira. Que dó dessas pessoas, que triste a vida dessas pessoas. Tudo que elas têm é dinheiro e negócios, mas não vão encontrar paz ali. Paz é pausar a busca da luta pelas próprias mãos, é depor as armas. Paz é quando eu paro de combater, é quando eu deponho as minhas armas e digo assim: agora eu não vou lutar mais, agora eu vou descansar. Isso é uma decisão, e quando tomada essa decisão, eu tenho paz. Quando eu penso sobre o sábado, há uma música do 5 a Seco, um grupo que eu gosto bastante, chamada Pausa. E essa música do 5 a Seco, para mim, é uma das músicas. Eles não sabem que eles escreveram sobre o sábado, eles não sabem, mas um dia talvez eu conte a eles. Porque na sua música Pausa eles dizem assim: onde eu possa descansar daquilo tudo que eu já sei. Ele está em busca de um lugar onde ele possa descansar, ter paz. Onde eu possa descansar daquilo tudo que eu já sei, de todo o ouro que busquei, do vício de me reinventar. Onde eu possa resgatar a dádiva de ser ninguém, de nunca mais falar de mim. Procura esse lugar. Pausa para respirar do permanente vir a ser, do desamparo e do desespero de não ter, do desespero de esperar. Pausa para reparar o que merece me mover, e esse lugar, se um dia houver, eu chamarei de lar. E deixa eu dizer para você, esse lugar existe, e ele é um santuário no tempo estabelecido por Deus, chamado sábado, e que chega para todos nós, para mim e para você, toda semana. É o momento em que eu pauso e digo assim: essa luta não é minha. Isso é paz. Então eu encerro dizendo que paz, o terceiro e último elemento da paz, é que a paz que o Espírito nos traz, ela também nos coloca em paz com Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 1, lê comigo esse último verso. Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim, Romanos capítulo 5, verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, e guarde isso no seu coração, de tudo que a gente falou no dia de hoje. Isso aqui é o mais importante. Todas as vezes que eu penso em paz, eu não penso num campo bonito, cercas brancas, cercado de crianças. Não é assim que eu penso paz. Todas as vezes que eu penso paz, eu não penso num pôr do sol. Todas as vezes que eu penso paz, eu não penso numa música suave. Quando você pensa paz, o que vem ao teu coração? No meu não é nada disso. Todas as vezes que eu penso paz, eu penso em culpa primeiro. Porque parece que aquilo que mais rouba a minha paz é o constante visitar da culpa. É quando a minha mente e o meu coração visitam a culpa, e eles visitam constantemente. E todas as vezes que eu visito a culpa, eu perco a paz. E quando eu perco a paz, eu perco a alegria. E quando eu perco a alegria, eu perco a capacidade de amar. Você entende como o fruto do Espírito se desenvolve? Sabe quando você é roubado pelo sentimento da culpa, aleatória no meio de um dia, ou até aqui dentro?
a paz acaba. Eu lembro de quando eu era criança, talvez eu tinha uns 6, 7 anos, lá no início dos anos 90, e nós tínhamos comprado uma televisão lá em casa. Meu pai, não é? Uma TV colorida. Sabe a TV de tubos? 20 polegadas? Uau! Sempre Toshiba. Colorida. Mas aquela não era a sensação da nossa casa naquela época. O meu irmão foi viajar, naquele ano, para o Paraguai, na formatura, acho que de 8ª série, do Colégio Adventista Germano Ritter, vulgo Colégio Adventista do Brooklyn hoje. E nós morávamos ali na Princesa Isabel. Meu pai trabalhava no Serviço Educacional Lar e Saúde, o CELS, que ficava ali na Princesa Isabel, não fica mais ali, que ficava entre o meu apartamento e o colégio. Então a gente fazia tudo ali, frequentava a igreja do Brooklyn, era tudo na mesma quadra praticamente, mesmo quarteirão. E o meu irmão foi para o Paraguai, com a viagem de formatura, e o meu pai tinha descoberto que havia um pequeno televisor, que vendia mais barato no Paraguai. Sabe essas coisas? Pois é, quem nunca, né? Não me julguem, nem julguem minha casa, nem minha família, tá? E meu pai falou assim, eu vou te dar uns dólares, que na época tinha que ir em dólar, não sei se hoje ainda é assim, mas tinha que ir em dólar para o Paraguai, né, Leandro? E meu irmão levou um dinheirinho para trazer esse televisor. O que era esse televisor? Era um televisor de umas 12 polegadas ou menos. Talvez alguém teve esse aqui. Era pequenininho, não é? Pequenininho, só que esse era a cores. Uau! E as pessoas colocavam às vezes na cozinha, sabe aquele televisor na cozinha com a antena? E aí fazia ali, cozinhava e ficava vendo aquela tela. Era o coqueluche, eu não sei o que significa isso, meu pai usa essa palavra sempre que ele vai falar sobre isso. Era coqueluche, ele dizia da época. E aquela televisorzinho ficava ali na cozinha, às vezes quando eles estavam ali. Meu pai levava às vezes para o quarto para assistir jogo, porque a minha mãe não queria que a televisão da sala ficasse passando futebol. Então meu pai ia para o quarto, assistir o Palmeiras. Década de 90, época boa do Parmalat, do Palmeiras. A gente era feliz como agora, costumeiramente somos. E aquele televisor era a sensação da casa. Tinha uma TV de 20 polegadas na sala, mas a televisão de 12 polegadas, pastor Jackson, era a sensação do meu pai. Você conhece meu pai como ele gosta de futebol. Ele gosta de narrar, não é? Ele narra melhor que os caras narrador. Nos concílios pastorais, meu pai é o narrador oficial do futebol dos pastores. Ele fica narrando. E por alguma razão que eu não sei explicar para você, eu ali com meus 6, 7 anos, peguei aquele caixotinho num dia que meu pai saiu, e eu peguei um recipiente que tinha água. Eu estou tentando ser mais educado aqui, porque não era um recipiente com água. Era um outro recipiente onde eu, criança, usava. Com outro líquido. E eu virei no televisor, puf. Tinha o saída do som, na caixotinha era minha madeirada. Eu me lembro, tem coisas que marcam a gente, não é? E quando eu vi que aquilo sujou né? Eu fui tentar limpar. Aí então eu fui no banheiro e peguei água para limpar. E eu joguei água e comecei a tentar limpar. E eu fui pego no flagra pela minha mãe, com papel higiênico, tentando secar aquele televisor. Mas, gente, aquele televisor era a coisa mais cara para o meu pai, assim, no sentido de apego. E a minha mãe olhou aquilo, ela não sabia o que fazer, entrou em choque. Meu irmão mais velho, 10 anos, já estava de olho, já querendo me prejudicar, não é? Como os irmãos fazem. Eles gostam de confessar o pecado do outro, né? O deles, porque quando você confessa o pecado do outro, você ganha um tempo com o seu pecado para você esconder um pouquinho mais. Assim é crente. Mas é para salvar o irmão que a gente faz isso, não é? Não, eu só fofoco da vida do outro para salvar o outro, viu, pastor? É para salvar ele, que ele está no erro, ele está no pecado. Meu irmão estava ali, pronto para confessar meu pecado quando meu pai chegasse. Só de olho. E a minha mãe não sabia como resolver aquilo.
E quando eu vi o desespero no olhar da minha mãe, eu vi que a coisa era séria. E eu comecei a ficar com medo. E com medo eu comecei a tentar resolver o problema do meu erro. Porque é assim que a gente faz, quando a gente peca, a gente tenta resolver o problema do pecado. E a gente só se enrola mais quando faz isso. Porque ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo, entende? Então eu cometi o erro e eu comecei a tentar consertar, e não tinha como consertar aquilo. Já tinha ido tudo pro beleléu. Não funcionava mais o televisor. E a minha mãe falou uma coisa que raras vezes ela fez, mas naquele dia eu acho que ela ficou tão desesperada que ela fez. Ela só olhou para mim e falou assim: ó, quando o teu pai chegar, você vai se ver com ele, e ele vai ficar muito bravo. Aquela palavra da minha mãe logo de manhã me deu um gatilho. Só que criança, aquilo não fica muito, não é, no coração. E eu tenho memória disso. Eu fui brincar, eu fui ser feliz, eu fui ser alegre. Mas eu lembro que de momento a momento no meu dia, eu estava rindo, brincando, alegre, fruto do Espírito, alegria. E de repente algo me roubava. Você já sentiu isso? Está tudo bem, você está no trânsito, está feliz, a família está no carro, você está dirigindo, está todo mundo sorrindo, e de repente você fica sério, concentrado, e a cabeça vai para outro lugar. Você é roubado por um sentimento que rouba a paz. Eu estava feliz, mas de repente vinha no meu coração aquele sentimento: meu pai vai chegar. Esse é o sentimento da culpa que nos visita, dos erros e dos esqueletos que nós guardamos no armário. Aqui e acolá, ela nos visita. E quando esse sentimento de culpa chega e nos rouba, ele nos tira a paz. E quando ele tira a paz, ele junto leva a nossa alegria. Entende como alegria e paz caminham juntos? E eu passei o dia brincando e sendo visitado pela culpa, brincando e sendo roubado pela culpa, me alegrando e perdendo a paz, me alegrando e perdendo a paz. Não bastasse isso, quando eu estava muito sorridente naquele dia, meu irmão ia lá e me lembrava: o papai vai chegar, hein? Os irmãos, é muito bom, irmão, não é? E quando o papai vier naquele grande dia, ele vai acertar as contas com você. Uau, que medo que eu tinha do meu pai chegar. Tudo que eu queria é que naquele dia ele não viesse. O terror escatológico da breve chegada do pai. Ele vai vir, que ele vai acertar as contas com você. E lembra o que você fez? A paz vai embora quando isso chega no coração. O triste é que muitas vezes é a noiva desse pai que atormenta seus filhos com esse discurso de pânico e medo a respeito do pai de amor. Porque o fruto do Espírito é o amor, que é quem Deus o Pai é. E onde há amor não há espaço para o medo. Se você está com medo da chegada do Pai, não é do mesmo Pai que a gente está falando. Cuidado com esse sentimento. Ele não vem de Deus. Esse terror escatológico sensacionalista, que às vezes é desse púlpito que é pregado por blogueiros que se dizem teólogos muitas vezes. Passava um pouco de tempo, eu brincava, e de repente o medo pegava de novo, a culpa. Tomara que meu pai não chegue. Acontece que inevitavelmente o meu pai chegou. E quando o pai chegou, eu tive que o quê? Encarar o pai. Mas o meu irmão também sabia quem era meu pai. Porque o meu pai era pai dele também, não é? Sabe Jonas em Nínive?
ele vai lá e prega para Nínive que está perdida, fez tudo errado, fala assim, ó, o juízo vai chegar, o pai vai vir, vai tacar fogo aqui. Aí o que o pai faz? Perdoa Nínive. E quando termina o capítulo 4 de Jonas, o que Jonas está falando? Eu sabia que eu não devia ter vindo aqui perder meu tempo, porque o Senhor acabou com a minha reputação de profeta, porque eu vim aqui dizendo que estava todo mundo perdido, preguei que estava todo mundo perdido, que ia todo mundo para o inferno, aí o Senhor veio aqui e salvou todo mundo. E o Jonas começou a ficar indignado, e ele indignado dizia assim, eu sabia que o Senhor era um Deus amável, bondoso, misericordioso, e que ama, e que perdoa. E ele estava bravo que Deus era isso. Tem crente que é assim, tem crente que fica bravo que Deus vai salvar os outros, tem crente que não gosta que Deus perdoa o outro, tem crente que não gosta desse pai que é amor. Ele queria que Deus fizesse justiça. Mas graças a Deus que Tiago diz, inspirado por Deus, que a misericórdia sempre prevalece sobre a justiça. E eu estou apostando todas as minhas fichas nisso. E eu quero viver por isso. Porque o maior dom do Espírito Santo, o maior fruto do Espírito Santo em mim e em você, é a paz com Deus. Quem conhece a graça não teme a justiça. Quem conhece o juiz não teme o juízo. Mas a gente conhece pouco o juiz e pouco da graça. Por isso tememos a justiça e o juiz. Meu pai chegou, mas eu sabia quem era meu pai. Meu pai me confrontou com o meu pecado, me instruiu, me corrigiu, mas no limite, ele me perdoou, me amou, sem que eu reparasse meu erro, porque ele sabia que para mim era impossível reparar o meu erro. Eu não sabia mexer numa televisão de 12 polegadas, eu não tinha como consertar aquilo. Eu não tinha como consertar aquilo. Quem teve que resolver isso foi ele mesmo. E ele resolveu. Para falar bem a verdade, quando eu voltei para casa e meu pai já estava lá conversando com a minha mãe, o meu problema já estava resolvido. E eu nem precisava continuar temendo o juiz quando chegasse lá. Eu podia continuar alegre naquele dia. Mas as palavras equivocadas da minha mãe, logo no início do dia, teu pai vai chegar e você vai ter que se deparar com ele, fizeram com que eu perdesse a alegria de um dia inteiro da minha vida. O meu desejo é que, como igreja, noiva de Cristo Jesus, deste púlpito, jamais alguém faça você perder a alegria da vida aqui antes dele chegar, porque te puseram medo de que um dia ele vai voltar para acertar as contas com você. Porque Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, temos paz com Deus, através de Cristo Jesus. A maior notícia da paz é que as contas já foram ajustadas, não pela nossa força, mas por Cristo. Nós já estamos em paz com aquele que podia cobrar, mas aquele que podia cobrar escolheu perdoar. Paz com aquele que podia julgar, mas decidiu habitar em nós pelo Espírito. E é por isso que o fruto do Espírito é paz. E não é uma paz superficial, não é um otimismo barato, mas a paz de quem não precisa mais visitar a culpa todos os dias. Eu e você não precisamos mais visitar a culpa do nosso pecado todos os dias, porque o Pai de amor nos ama e já nos justificou. E uma vez justificados, temos paz com Deus. A paz de quem foi acolhido pela misericórdia. A paz de quem pode dizer: meu pai chegou, e em vez de me destruir, ele me abraçou. Uau, é isso que vai acontecer naquele dia. A paz é a presença do Pai, mesmo em meio às aflições dessa vida. Foi isso que Thomas Dorsey, brilhante compositor cristão, transmitiu num dos seus hinos, que enquanto eu passei a semana pensando em preparar esse sermão, esse hino não saía da minha cabeça. E eu relutei de inseri-lo aqui. Eu relutei porque ele pretende, ele ganhou no imaginário evangélico um outro sentido, esse hino. Mas o que Thomas Dorsey queria dizer nesse hino é que
Ao acordar e ao dormir, temos paz com Deus, porque é a presença dele que nos traz paz. E no limite, ainda que nessa vida, as dores e as mazelas dessa vida nos façam sucumbir, ainda assim haverá paz naquele lugar. E meio que nessa madrugada eu pedi que o Dudu preparasse isso para a gente, não é? Eu queria convidar você a cantar essa música com a gente, um clássico do cristianismo. Eu queria pedir que a Sara ajudasse a gente, porque se eu começar a cantar aqui, vocês mudam de igreja na hora. Mas a Sara, que inclusive é a voz uma das vozes que gravou todo o Inário Adventista que você ouve no seu YouTube, uma das vozes é a da Sara. A gente tem o privilégio de ter uma voz aqui que gravou o Inário Adventista inteiro, o Novo Inário Adventista com a gente. Mas essa música não está no Novo Inário Adventista. Mas ainda assim eu pedi para a Sara cantar para a gente. Você pode ficar em pé para a gente louvar o Senhor? Você conhece esse hino? Haverá paz no vale. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor, dele a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Senhor. Cante. Haverá pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá pra mim. Senhor Deus, nosso Pai de amor, que Teu Espírito nesse momento ocupe o nosso ser e que Ele transmita e comunique a nós o Teu amor, nos dê a alegria da Tua salvação e nos traga paz para todo o sentimento de culpa, paz para todo o desajuste interno, paz para as nossas relações com os outros, da nossa casa,
do nosso círculo mais íntimo, das nossas relações de negócios, das nossas relações de amizade, da nossa comunidade de fé, da nossa sociedade. Que o Espírito da paz presente em nós nos leve na tua companhia por este sábado e essa nova semana. É o que eu te peço por Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Vamos cantar mais uma vez o refrão.